pra gente mandar um alô especial. Gente, vamos trazer um segundo tema para o nosso Tribuna Livre de hoje. Olha só, uma das políticas públicas mais importantes na educação brasileira, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais, o Fundeb, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar aí, destina nesta segunda-feira, hoje, mais de 3 bilhões de reais para os municípios brasileiros, com foco no transporte escolar, construção e conservação das unidades educacionais, compra de material didático, remuneração e capacitação dos profissionais da docência. Mesmo sendo aí uma política pública consolidada, o Fundeb ainda gera dúvidas em gestores e secretários, aliado ali ao fato, gente, de que as prefeituras cobram mais cofinanciamentos em áreas específicas da educação brasileira, né? E aí, para você que fica na dúvida aí, não sabe muito bem como é que tudo isso funciona, hoje o nosso programa está recebendo o doutor Paulo Parente Lira Cavalcante. Ele é especialista em políticas públicas e sociedade, integrou, melhor dizendo, né, um grupo de trabalho com secretários de Fazenda no final da década de 90, que justamente, gente, instituiu ali o Fundef, né? O Paulo foi supersecretário da Educação Básica do Ceará de 1996 a 1999, ordenador de despesas da pasta por designação do governador do estado, tendo forte atuação, né, na municipalização do ensino fundamental. Ou seja, não existiria pessoa melhor para nos explicar, para que a gente entenda um pouquinho mais, né, dessa gestão do Fundeb. Seja muito bem-vindo, Paulo. Prazer tê-lo conosco hoje. Bom dia. Bom dia. Prazer, André, é meu. Bom dia, Divan. É sempre uma honra, uma oportunidade muito desejada poder estar falando Brasil afora sobre esse tema que, sem sombra de dúvidas, é essencial para que nós possamos alavancar, de fato, os resultados, o sucesso da educação básica pública brasileira. Doutor Paulo, vamos começar pelo Ceará, porque o senhor, a sua grande experiência, né, no Ceará como responsável lá pela pasta, e o Ceará despontou como uma das melhores educações do Brasil. A que o senhor deve? Porque no momento agora muitos prefeitos, nós vivemos num estado onde que a lanterninha no IDEB é uma das piores educações do Brasil. Enfim, quais foram as atividades? Qual foi o segredo? Qual foi a ação de 1 milhão que fez com que o Ceará despontasse e chegasse aí na cabeça do topo da educação do Brasil? Bom, muito oportuna a pergunta, talvez inclusive o fato de havermos composto a equipe que naquela época, no final dos anos 90, deu o start, foi a pedra de toque para que tudo isso acontecesse no Ceará, que é o terceiro estado mais pobre da federação no que concerne a financiamento da educação, né? Isso está comprovado, porque é o terceiro que mais recebe recursos da complementação da União ao Fundeb. E aí tem um aspecto importante da nossa fala. Um dos grandes desafios que eu encontro Brasil afora, e a gente tem conversado sobre esse tema, do Acre ao Rio Grande do Sul, do Tocantins ao litoral do Nordeste, um dos grandes desafios é que, não obstante quase 28 anos de existência dessas ferramentas, a nova LDB, o Fundef, que depois se transformou em Fundeb e agora está na sua segunda versão, ainda se tem muita dúvida sobre esse fundo, né? A primeira delas é a mais importante. Imagina-se que o Fundeb seja um fundo federal, quando na realidade não é um fundo estadual. Existem 27 Fundebs, 26 alimentados com recursos do Estado e repercutidos nos municípios, e, obviamente, o Fundeb do GDF. E a União complementa, o Fundeb complementa o que estados e municípios colocam. Houve uma mudança significativa de 2021 para cá. Até 2020, a União colocava 10%. Né? Então, 90% eram recursos do Estado e municípios. De lá para cá, saiu de 10 para 23, e esses 23 serão a partir do ano que vem. Este ano, 2021, 25, são 21%, mas é um recurso que a União coloca no todo. A distribuição dele depende de cada realidade municipal, estadual e de condicionantes, né? Então, por exemplo, quando o governo federal, o ministro da Fazenda, quando tratou
aquele aspecto do PIX, um dos motivos arguídos era a União precisa arrecadar mais porque a nossa contribuição ao Fundeb passou de 10, né, a 23. Repito, esses 23 a partir de 2026. Esse ano, 21, ano passado, 19, né, nesse crescente a partir de 2021. Mas o Rio Grande do Norte, por exemplo, que é o segundo mais rico estado do Nordeste, e esses meus referenciais todos estão ligados à educação, ao financiamento da educação básica, o Rio Grande do Norte não depende, como Sergipe, de uma fração de 10% da complementação da União. Não recebe, né? Há, por exemplo, esse ano agora 2025, um conjunto de municípios potiguares, como Areia Branca, Lages, Macau, Mossoró, Natal, Pilões, que não recebem um centavo de dinheiro federal no Fundeb. São só recursos do estado do Rio Grande do Norte e seus municípios. Por outro lado, há municípios como a Extremoz, 31% da arrecadação do Fundeb esse ano são recursos federais. Canguaretama, 29%, Baraúna, 28%, Antônio Martins, 21%. Em síntese, a lei é uma só, ela tem uma abrangência federal. Agora, a realidade, a repercussão dessa lei, das leis todas da educação, em cada unidade federativa, depende bastante das suas circunstâncias. E é este aspecto que talvez tenha concorrido para que nós viéssemos conversar no Rio Grande do Norte, hoje e amanhã, com o Estado e com alguns municípios. Os municípios não aproveitam muito bem. O que fazer para você aproveitar melhor os recursos do Fundeb no município? Muito bem. Este é o meu ponto. A primeira, e que foi respondendo a sua pergunta anterior, que foi a primeira pergunta, o que é que o Ceará fez? Primeiro, ainda nos anos 95, 96, o Ceará foi o primeiro estado do Brasil a promover a seleção de diretores, tanto das escolas públicas quanto das regionais da Secretaria de Educação, a partir da avaliação de méritos e desempenho, desde 95. A meritocracia. Certo? A meritocracia é isso, não? É isso, né? É valorizar o mérito, mas não com o caráter hoje que gera... não tem tanta receptividade quanto de fato a ação tem. A ação da meritocracia é indiscutível, né? A expressão que algumas pessoas criam resistência a ela. Mas é isso, é você colocar a pessoa certa no lugar certo. Gerenciar a educação exige, Edivan, o domínio dessa legislação, né? A educação tem uma legislação bem específica, né? O Fundeb tem as suas especificidades, a LDB tem as suas especificidades. Então, ou os gestores municipais as estudam, as dominam, né? Existe aí um conjunto de resoluções do FNDE que são, na realidade, o marco legal que fundamenta a educação, né? As pessoas falam muito sobre merenda escolar, por exemplo, mas poucas sabem, inclusive no âmbito do sistema da educação, que o recurso federal transferido para o município, dia, são 50 centavos. Prefeitos, governadores que têm ensino fundamental e ensino médio têm que fornecer uma refeição por dia por aluno com 50 centavos, que é o recurso que o governo federal distribui. 50 centavos per capita. Din-din mais, né? Se for educação em tempo integral, é R$ 1,35 para 3 refeições, certo? O transporte escolar, esses ônibus amarelos, o governo federal contribui com valor inferior a R$ 1 per capita dia, né? Se você for usar o mototáxi em qualquer cidade do Brasil onde esse serviço exista, é alguma coisa de 5, 6, 10 reais por trajeto. Enquanto o transporte escolar, que vai buscar um aluno na zona rural, traz, depois devolve e volta para a garagem, então são no mínimo 4 trajetos dia, recebe menos de R$ 1. Então, ou se tem uma equipe informada que domine essa realidade, conheça desses valores e, respondendo a sua segunda pergunta, com este conhecimento, faça maximizar as receitas do município, só utilizando a legislação que está aí, já faz grande diferença. E eu posso, inclusive, confirmar que isto está acontecendo, se muda a realidade em muito pouco tempo. Nós estamos trabalhando com intensidade há 5 anos, por exemplo, no estado de Sergipe, que é o mais rico do Nordeste. O Rio Grande do Norte é o segundo, né? Sergipe também, os municípios... Melhorou muito a educação lá, né? Está avançando, né? Mas
até 2017 era a pior do Brasil. É a pior do Brasil. Tá? Em 2019, o Rio Grande do Norte assumiu esse posto, certo? E está avançando com inúmeras dificuldades, porque há outros aspectos lá, bem específicos dos municípios sergipanos, que representam o grande desafio. Mas nós já em alguns municípios, por exemplo, posso citar aqui Itabaianinha, né? Em 2017 era o pior do estado, em 2019 já ascendeu a uma posição menos crítica, em 2023 já foi o melhor desempenho do IDEB do estado do sergipano. E obviamente, esse avanço do desempenho da aprendizagem é consequência do equilíbrio da sustentabilidade financeira do sistema, que aí há mais dinheiro para investir na qualificação dos profissionais da educação, há mais dinheiro para investir na infraestrutura, né, na apropriação das ferramentas da tecnologia, porque hoje não dá para se falar sobre educação, principalmente, por exemplo, no ensino médio, né? Hoje o ministro, né, Camilo Santana, lá do Ceará, né, senador, está aqui no Rio Grande do Norte, lançando os institutos federais e outros programas importantes, mas eu lembro sempre que se nós tivermos uma carcaça de Ferrari mais um motor de Fusca, você tem um Fusca, certo? Então, o recurso do Fundeb dá para comprar uma Ferrari na educação? Mas dá para transformar, qualificar uma sociedade de sorte que haja muitas Ferraris a partir do conhecimento adquirido. Tem muito dinheiro na educação. E a educação não sai do canto. É outro Nós aspecto. Somos o país, né, na avaliação do PISA, as piores de educação. E é outro aspecto que você foi pontual, Edvar, que exige da sociedade brasileira como um todo, e principalmente em algumas regiões especificamente, uma revisão desse aspecto. Porque desde a Constituição de 88, estados e municípios têm que investir 25% da sua arrecadação em educação, né? E hoje já se discute, e eu diria até com alguma lucidez, a revisão desse percentual. Eu sei que causa um mal-estar muito grande. Não. Porque o que é que dizem determinados gestores, políticos, ideólogos, etc. Aquilo que você acabou de dizer, né? Se investe significativamente em educação, 1/4 da arrecadação de estados e municípios, a partir de uma realidade de 88. Essa realidade hoje é outra, né? E houve um avanço, por exemplo, na longevidade da população. Então hoje as pessoas estão vivendo mais. As pessoas vivendo mais, a parcela, a faixa etária mais idosa está crescendo. Está em algumas circunstâncias invertendo a pirâmide. Isso. Então defendem, propugnam os gestores, o que eu preciso de dinheiro é para a saúde. Eu estou precisando de dinheiro. E por outro lado... Que o percentual é menor, né? Muito menor, 15%. E por outro lado, a matrícula está caindo, certo? A matrícula está caindo. Eu estou vendo, inclusive, vou conversar, por exemplo, eu devo ir hoje à tarde conversar no município de São Gonçalo do Amarante. Se eu considerar a matrícula dos anos iniciais do ensino fundamental de São Gonçalo, do ano passado, 2024, matrículas do 1º ao 5º ano, e comparar com as matrículas da educação infantil de São Gonçalo, 2024, daqui 4 anos, a matrícula dos anos iniciais, 1º ao 5º ano, será 42% menor do que foi ano passado. E essa realidade é nacional. Ela é maior ou menor, obviamente, depende de cada unidade federativa, do perfil da sua rede municipal de educação infantil, depende da parcela de matrículas em escolas particulares nessa faixa etária. Ela vai variando, mas o cenário é irreversível. Ou seja, se eu considerar a realidade nacional de 1988 para a realidade nacional de 2025, a matrícula do ensino fundamental caiu e caiu muito, e essa queda é irreversível, né? Eu brinco dizendo, inclusive, quando falo Brasil afora, e normalmente o auditório tem, em sua grande maioria, professoras, né,
E não adianta ir fazer menina agora, porque não resolve, o problema está instalado. Né? Por outro lado, as demandas da saúde crescem numa proporção também muito grande. Onde é que está o gargalo, doutor Paulo Pareto, na questão dessa educação básica, da educação infantil? Onde é que está o gargalo? Como trazer a criança para dentro da escola? E eu vou até acrescentar na sua pergunta também, Edivan, que eu acho que é uma dúvida dos nossos ouvintes também. Se esses incentivos que são, né, realizados hoje em dia, né, valores que são, se você frequentar a escola, determinado valor todo mês ali você vai receber. É de meia, né, Pois é, né? O senhor acredita que realmente são políticas que funcionam e que levam o estudante para a escola? Eu prefiro acreditar que, e respondendo às duas perguntas, que o grande desafio de todos que fazem a educação básica pública nacional é aumentar significativamente a credibilidade deste serviço público, certo? Porque se nós avaliarmos, principalmente em municípios de pequeno e médio porte, tá? Os professores nem se discute, né? Eu sou pai de 3 filhos, avô de 5 netos, tá? Todos estudaram em escolas particulares ou estudam, certo? Eu não me lembro de ter ouvido falar nas escolas particulares em programas de formação continuada do magistério. Enquanto isso, nos municípios e no estado, permanentemente se oferta, né, gratuitamente para os profissionais de educação a oportunidade de formação continuada. Hoje, o que já se avançou, quando eu fui subsecretário, quando o Fundef nasceu, o nosso grande desafio foi que os professores do ensino fundamental tivessem habilitação mínima para ensinar no ensino fundamental, ou seja, licenciatura plena, que era exigência da LDB também desde 1996. Hoje, a grande maioria, mas um grande percentual mesmo de professores da educação básica já tem pós-graduação, ou pós-graduação lato sensu, especialista, e algumas até pós-graduação estrito sensu, mestres e, eventualmente, poucos doutores. Então, a formação dos profissionais do magistério das escolas públicas é muito melhor. O salário é melhor, não se discute. O salário da escola pública, municipal, estadual, é melhor do que o salário das escolas privadas, salvo raríssimas exceções, aquelas escolas, nem escolas, aqueles professores que são destaque para aprovar para o ITA, destaque para aprovar para o IME, etc. Mas no geral, o professor dessa rede pública recebe muito mais. A escola pública dá merenda, dá transporte, dá material didático. O PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, é o maior programa do mundo de livro didático, dá tudo isso. E boa parte ainda dos profissionais da educação, e eu falo da educação, no restringo segmentos, matricula seus filhos em escolas particulares. Doutor Paulo, o senhor está circulando aí pelo Brasil, hoje vai a São Gonçalo do Amarante, vamos imaginar que eu seja o prefeito ou o secretário de Educação lá de São Gonçalo do Amarante. O que é que o senhor diria para mim? Qual o conselho, qual a dica, qual a instrução para que São Gonçalo do Amarante consiga reverter, melhorar, aperfeiçoar a educação lá do município? Perfeito. O que é que o senhor vai dizer hoje ao prefeito e ao secretário? Primeira coisa, eu vou mostrar para eles alguma coisa que talvez eles próprios não tenham. Mas quando eu sou convidado para vir ao município, eu primeiro estudo, eu primeiro me preparo. Então eu vou chegar mostrando para lá o que é que aconteceu na matrícula de São Gonçalo de 2010 a 2024. Apresento 15 anos de idade. O que é que subiu, o que é que desceu. Vou mostrar o que ocorreu por conta da ausência de leitura detalhada dos regramentos do FNDE sobre determinados programas. Então, quem lê direito, quem interpreta direito, conquista mais. Certo? Então, hoje, na realidade, não é no Rio Grande do Norte, é quase no Brasil todo. Na hora que eu pego essa planilha, essa radiografia, eu vejo que são desrespeitadas leis federais, porque, por exemplo, um tópico que inclusive tem sido discutido muito aqui no Rio Grande do Norte pelo material de imprensa dos últimos 3, 4 semanas que eu tenho recebido, tá? Educação em tempo integral, tá? Hoje em dia se discute isso como educação em tempo integral, Edivan e Andressa, é obrigatória desde dezembro de 1996. Desde 1996 é obrigatório o ensino fundamental sem tempo integral. E você encontra hoje, 28 anos depois, municípios, estados que não estão cumprindo a lei.
Em 2007, o governo federal lançou um programa, bancou um programa para quebrar a inércia, para começar essa educação. Bom, já que vocês estão fazendo por desconhecimento, por indisponibilidade financeira, eu vou bancar o primeiro ano, 2007, daí em diante vocês tocam o barco. O pessoal fez 2007, 14, 15, não leu a regra do jogo e esse programa foi descontinuado. Aqui tem sido um fracasso. Descontinuado, certo? E eu, primeiro, dentre os desconhecimentos sobre a educação em tempo integral, eu sempre digo, a única convicção que eu tenho é que para fazer a educação em tempo integral, a única coisa que eu não preciso é sala de aula. Que ao contrário do que muitos imaginam, educação em tempo integral não é para eu colocar o aluno 3 horas no contraturno de novo com o bubu na carteira. Certo? Ele tem que aprender o que tem previsto no projeto pedagógico nas 4 horas de escolarização regulares e o contraturno, para quem trabalha, para quem estuda de manhã à tarde, para quem estuda à tarde pela manhã, são para desenvolvimento de outras atividades, tá? Todas perfeitamente descritas nas publicações do FNDE, nas publicações do INEP, com códigos, com formas, com parcerias, tudo muito bem claro. Agora, este detalhe da leitura, a ausência dela é que traz toda essa confusão. Porque para a sala de aula, para o tempo integral, eu só precisaria para atividade de reforço. E reforço em qualquer escola, pública ou privada, é para recuperação de algum fracasso de aprendizagem. E o ideal é que não haja fracasso. Então, se nós estivermos fazendo a coisa como manda o figurino, eu não tenho necessidade de reforço. Eu vou utilizar este contraturno por uma série de temas, tá? Inclusive que evitariam, por exemplo, se nós tivéssemos antecipado as problemáticas de hoje, eu teria já transformado, por exemplo, o telefone, ou o tablet, ou o computador, na mais importante ferramenta de transferência de conhecimento, que é assim no mundo. O mundo hoje está todo digitalizado e não vai ser, certo? Alguma frustração na realidade nacional que vai desfazer isso. O que é que nós estamos vendo hoje? E eu fui informado hoje que, inclusive, aconteceu no Rio Grande do Norte. Diretor de escola abdicar do direito, do cargo de ser diretor, por estar se sentindo, né? Semana passada foi a diretora do Rio de Janeiro, foi às redes sociais usando o celular para dizer que estava desistindo depois de 30 anos. Sim. Por fazer cumprir. Me perguntaram hoje, Paulo, o que é que tu acha dessa lei? Isso é mais um exemplo nacional de se tentar curar o carrapato matando a vaca, certo? Matando a vaca. Eu falei lá, e repito aqui, a minha opinião é muito mais como pai, avô, do que, né, um profissional. Como cidadão, hoje, né? Porque, é isso mesmo. São 24 horas por dia, nós passamos 28 antenados, né? Hoje o que é que está acontecendo? As pessoas que estão proibindo alguém o celular, o faz com o celular na mão, né? Eu estou com o celular na mão esquerda, dizendo, tu não pega no celular, tu não pode abrir o celular. Eu brigo com meus filhos, né? Eu vejo meu filho, minha filha, brigar com meu neto, dizendo, desliga o celular, mas ele fala com ele com o celular na mão, com o celular no bolso, né? Tá, então, agora, se nós houvéssemos nos antecipado a isso, tivéssemos desenvolvido projetos pedagógicos voltados para a realidade mundial, tá? Hoje nós estamos concorrendo com a IA, inteligência artificial. Pô, né? Então, ou eu vou acreditar que a inteligência artificial é mais, né, competente que eu que raciocino, porque o que distingue o ser humano de qualquer outro ser vivo é a capacidade de raciocinar, tá? E por mais ágil que tenha sido o programador que programou a inteligência artificial, ela não tem raciocínio. Tá? É verdade. Pode ganhar, mas ganha xadrez, ganha torneio mundial de torneio, mas se alguém que for bamba xadrez, né? Não ganha. Do Mequinho, que foi aquele brasileiro. Então, o que nós temos que fazer é preparar nossos alunos. E para isso eu tenho que ter, gerindo a educação, gestores completamente antenados a essa realidade, né? Com liberdade de ação, de tocar os projetos dentro dos desafios que são. Eu falei agora no financiamento da merenda escolar, no financiamento do transporte, no financiamento do Fundeb, e mostrei aqui há pouco, mostrei em Sergipe, no Rio Grande do Norte. E quando tem 10, 15, 20 municípios que não estão recebendo um centavo de dinheiro federal esse ano, tem outros, no mesmo Rio Grande do Norte, que estão recebendo 30%, um terço do seu Fundeb esse ano de recursos federais. O que é que fizeram? Então, é este o nosso desafio.
É mostrar esses dados, mostrar, né? Não se trata aqui em absoluto de olhar para trás, saber o que é que deixou de ser feito, que não adianta mais. É olhar para frente, juntar esforços, que é fundamental. Você perguntou do princípio, qual foi a mudança no Ceará? Os gestores do Ceará, naquela época, 96, 97, 98, disseram, isto tem que mudar, certo? Então, de imediato, em 2, 3 anos, a matrícula do fundamental já foi 98%. Hoje o Ceará é o estado que mais municipalizou o ensino fundamental, 99%. É um tema, né, que requer. A gente pode passar o dia inteiro discutindo aqui. Estourada aqui no nosso horário. Porque é um tema, é uma base da nossa sociedade. E uma base importantíssima. Para os Exatamente, né? exatamente. Mas vamos agradecer demais aqui. Vamos. Se ele não fosse tão circular o Brasil todinho. A gente dizia, fica mais um pouquinho aqui. Entrevista, né? Mas volta pra gente passar mais tempo discutindo, né? Conversando, tentando entender. Pois é. Tentando entender, né, a educação do nosso país, uma educação que é tão necessária, como eu disse, é base da nossa vida, né? A educação é tudo, né? Nos leva a crescer, sem dúvida nenhuma, e não só em um, mas em vários aspectos. Então, por isso que essa discussão é tão boa, né, doutor Paulo? Eu quero agradecê-lo imensamente. Infelizmente, nosso tempo já está estourado aqui, mas muito obrigada, viu, pela aula aqui que o senhor deu hoje pra gente e que a gente possa transformar esse nosso país, porque a transformação, a base da transformação é essa, a educação, sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço demais, como ouvinte e telespectador que sou da Jovem Pan, né? Lá em Fortaleza, onde eu moro, ou pelo menos passo os finais de semana os ouvindo. E o rádio para mim sempre foi, nesses meus 46 anos de servidor público, federal, estadual, municipal, é uma enorme e preciosíssima ferramenta. Obrigadíssimo por vocês. Sei que o tempo de vocês, além de ser muito curto, passa as horas do rádio, passa mais depressa. Muito rápido, é verdade. Mas eu que agradeço ao rádio essa oportunidade. Prazer é nosso. Volte mais vezes aqui à nossa terra pra gente conversar muito mais, que a gente precisa dessa conversa sempre. Essas discussões são sempre muito boas, né, e construtivas, sem dúvida.